Boa noite, Gilmar. Está me ouvindo? Gilmar, está me ouvindo? Boa noite, professor. Tranquilo? Tranquilo, nós vamos começar a nossa aula, tá? Vou compartilhar o link pro pessoal aqui. Ok. Já está no e-mail? Acho que o pessoal ainda não acessou, mas eu consegui acessar e vou mandar na sala aqui, nossa. Boa noite, Júlio. Eu recebi os boletos enviados pela Pexer aqui no meu e-mail. Verifique no seu, por gentileza, se você recebeu e me responda. Se não recebeu, eu vou reenviar para você. Obrigada, tchau, tchau. Hein, professor? Sim. O Wellington Lima, ele é de ciência da computação, e pediu para avisar que hoje ele não vai estar conseguindo entrar na aula, tá? Porque parece que é aniversário dele, ele vai ficar com a família dele hoje. Nós vamos começar, Gilmar e William, que essa aula está gravada, quem for chegando, acessa depois a aula, né? Nossa aula hoje é bem tranquila e nós vamos acelerar um pouco por consequência de uma cirurgia que eu fiz no dente e eu estou ainda com os pontos na boca, né, nos dentes, são 2 sisos de cima. O primeiro siso ainda eu não consegui retirar ele por completo. Eu vou ter que continuar essa cirurgia na sexta-feira que vem. Então essa aula ela vai ser gravada e a turma de sexta-feira também vai ter acesso a essa aula e é o mesmo conteúdo. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre o tema de hoje, que é ferramentas de gerenciamento de software. Nós vamos, na verdade, é um overview bem rápido sobre os softwares que a gente tem disponível para trabalhar o conceito de gestão de projetos, né? Então, essa visão de gestão de projetos que muitas vezes a gente tem sem auxílio de ferramenta, ela é muito equivocada, porque nós temos muitas ferramentas no mercado que pode auxiliar-nos, né, na construção de várias etapas do projeto. A gente vai ver aí que tem ferramentas que a gente consegue desenvolver um projeto no mesmo nível, perfil do PMI, que a gente está estudando aqui, que é o PMBOK, desde o início até o final. Então, isso é muito positivo, porque a gente tem ferramentas que nos auxiliam, né? Existe uma controvérsia dentro da perspectiva funcional do gerente de projeto, e aí é muito de linha, de áreas e de ensino, em que você, gerente de projeto, que começa a trabalhar e a desenvolver competências, quem ensina muitas vezes, essa é uma linha, diz que a gente não deveria usar o software, principalmente no momento que a gente está aprendendo. A outra linha diz que não nada a ver, que você pode aprender
e receber as informações necessárias para se qualificar e usar um software para tratamento do seu projeto. A minha linha qual é? A minha linha é que você primeiro aprenda o conceito, domine o conceito, depois parta para a ferramenta. Então, assim, eu sou da primeira linha. Eu tenho uma visão mais ortodoxa do ensino de gestão de projeto. Por quê? Porque a gente precisa escrever muito, né? O gerente de projeto é aquele que escreve bastante. E a gente tem pouca prática, aliás, em escrita de qualquer área. Desde a documentação de um software, desde o levantamento de requisitos, desde descritivo de escopo, descritivo do sistema. Até para a gente prototipar um sistema, a gente tem dificuldade até em desenhar. Então, eu sou da linha, né? Eu defendo a linha em que primeiro domine 100%, caso consiga, né? Obviamente que não, mas caso consiga, invista 100% em sua capacidade intelectual de absorção da informação, utilizando apenas a escrita, né? E depois que você tiver suas competências já organizadas e atribuídas, né, dentro do processo de gestão de projetos, aí você usa o software. Quais softwares? Inúmeros, tem muitos softwares, a gente vai visitar algumas telas e mostrar para vocês esse software, e aí fica a cargo de vocês, né, fazer as suas pesquisas individuais, porque cada software é um software, e a gente tem dificuldade de se adaptar, né? Alguns se adaptam melhor para um, outros se adaptam melhor para outro. Enfim, a coisa fica muito personalizada. E a gente tem software para personalizar aquilo que a gente assim deseja. A gente vai começar aqui pensando nas características que um software tem relacionados à nossa prática, né? Então, eu tenho dezenas de características de software que me possibilitam a utilização deles para me montar, por exemplo, WBS ou a EAP, Estrutura Analítica de Projeto, que a gente viu na aula passada. A gente tem software que pode desenvolver o cronograma do sistema. A gente tem software que desenvolve do início ao fim um projeto, né? E esse software pode ser tanto proprietário, como o da Microsoft, como também como o código livre, em cima de Linux. Então, depende muito das características do usuário, né? E se ele tem afinidade para uma linha, para outra linha. A gente vai ver aqui e a gente vai tirar as nossas conclusões, né? Cada um tira as suas conclusões. Bom, em relação ao software, a gente tem três tipos, né? Aqueles que são mais pessoais, aqueles que são mais colaborativos e aqueles que são mais integrados. Os pessoais, a gente pensa num usuário que ele praticamente vai fazer tudo, né? Então, o gerente de projeto, ele vai desenvolver do início ao fim um projeto. Então, o pessoal são aquelas ferramentas utilizadas pelo gerente de projetos, que o software é instalado no network, no seu laptop, notebook, desktop, enfim. E esse tipo de ferramenta não permite que mais de um desenvolvedor trabalhe o mesmo documento. Então, existe ferramentas para isso. Mas quando é que eu uso? Quando eu sou praticamente o único na equipe, né, que eu vou desenvolver meu projeto e eu mesmo preciso fazer a gestão desse projeto. Então, esses softwares também têm características pessoais. O software com características de colaborativo, né? São ferramentas que permitem que grupos de trabalho façam planejamento de forma conjunta. Essa arquitetura de planejamento permite que o desenvolvimento seja compartilhado via e-mail, Drive, FTP ou qualquer outro meio.
Eu tenho software que desenvolve conceitos de gestão de projetos e que eu possa desenvolver de forma colaborativa. Eu começo uma parte, colaboro com o outro começa outra parte, colabora comigo, aí a equipe já se interage, né? Obviamente que o conceito de software, uma visão colaborativa e interação, não é pessoal, né? Então não teria um motivo de fazer essa separação entre pessoal e colaborativo. Então, quando citamos o termo colaborativo, o conceito é que eu tenho mais de um desenvolvendo o projeto na qual eu sou responsável. E o conceito integrado? O conceito integrado também contraponto em relação à visão de desenvolvimento e gestão de um projeto. Pessoal, praticamente você está isolado, sozinho, e você tem a responsabilidade de trabalhar do início ao fim. O colaborativo são ferramentas que permitem que os grupos de trabalho façam o planejamento de forma conjunta. E o integrado são aquelas ferramentas que você desenvolve e cada um tem a sua função e continuidade no desenvolvimento daquele projeto. Então, softwares de gestão integrada são instalados em servidores web, né? E esses servidores, eles disponibilizam usuário e senha por projeto e você vai interagindo e trabalhando os conceitos que você assim deseja. Então, quando eu falo de ferramenta de gerenciamento de software, eu tenho aqui 3 conceitos, né? Ferramenta de gerenciamento de software. Para quê? Para gestão de projetos. Eu tenho 3 conceitos, 3 tipos: pessoal, colaborativo e integrado. Okay? Quando a gente fala também do conceito de funcionalidades, né? A gente começa a verificar algumas características que são importantes dentro do nosso layout, né, de ensino. Pessoal, são 19h15. A partir de agora, conforme já tínhamos combinado, quem chegar atrasado, só depois do segundo horário, caso tenha, e caso não tenha, ele pode ter acesso a essa gravação depois, quando ele vier e acessar a pasta dele lá no ar. Professor, Oi. eu tô com uma dúvida sobre a aula prática do cronograma dos requisitos aqui. É porque... A gente não chegou ainda lá. Ah, beleza. Beleza? Eu Ok. preciso terminar essa aula para a gente poder falar sobre a aula prática, tá bom? Beleza. Tudo bem. Então, assim, nós, quando trabalhamos o conceito, né, de gestão de projetos e ferramentas para gestão de projetos, a base de software, a gente tem um problema sério aqui. A gente acostuma a metodologia mecânica e a gente acaba, muitas vezes, esquecendo de aprimorar conceitos importantes como escrita, interpretação de texto, desenvolvimento de texto, né? Comunicação, e aprimora outras áreas, que é a parte digital. Como disse, há 2 linhas, né? A linha que prefere que você aprenda pessoalmente, individualmente, escrevendo tudo, e depois usar uma ferramenta, e a outra linha que diz, não tem problema, você pode usar a ferramenta e inserindo competências. Particularmente, eu penso, né, isso é uma posição pessoal, não é uma visão institucional, né? A Unic não ensina isso, mas eu, como professor de experiência na área do mercado, eu particularmente aprendi muito mais em sala, né, num treinamento, e meus treinamentos que eu tive em São Paulo, que eu passei mais ou menos 25 dias fazendo treinamento do PMI, gestão de projetos 1 e 2, Baboc
e depois gestão de negócio. Então, o que eu fazia? Eu aprendia ouvindo, lendo, e depois pegava a aula e escrevia tudo de novo. Para quê? Para mim desenvolver competências de escrita, né? O gerente de projeto precisa. Então, eu fiz isso durante praticamente 30 dias. É muito tempo, mas foi um desafio. Hoje, por exemplo, eu não tenho nenhum problema de começar a escrever um projeto, desde o TAP até a sua parte de encerramento, num arquivo. Obviamente que a gente vai usar o computador, mas a gente não vai usar o computador com software. A gente vai usar o computador com qualquer aplicativo de escrita, né? O Word, o OpenOffice, o Office. E aí eu consegui desenvolver bem as minhas competências de escrita, que estavam muito a desejar, por quanto tempo que eu fiquei afastado na área de TI, né? Isso aí eu estou falando de 2012, né? São 8 anos atrás. Fiquei muito tempo afastado na área de processos de negócios, gestão de processos, gestão de projetos. Aí eu fui me atualizar e decidi fazer assim. Não significa que a mesma modelagem, né, que eu utilizei para mim é a melhor para você, né? Mas as experiências, elas nos demonstram a absorção da informação de uma maneira mais científica, né? O empirismo vai mostrando que você escrevendo, você fazendo, você lendo, você ouvindo, absorve mais do que simplesmente você escrever ou utilizar uma ferramenta que já faz tudo para você, que está intrínseco no processo, né? Então, esse detalhe seria importante a gente falar. E aqui a gente começa com o primeiro, né? Como eu disse anteriormente, nossa primeira característica de um tipo de software é o pessoal. E o MS Project é aquele software que, se você precisa trabalhar sozinho, ele te dá esse suporte 100%. Existe uma observação do mercado que diz que o MS Project é o melhor software de gestão de projeto que existe no mercado. E, de fato, eu tenho que concordar com ele, apesar de usar muito o Linux, gostar mais do Linux do que o Windows. O MS Project é uma ferramenta que a Microsoft comprou e incorporou na base de ferramentas de Office que ela tem, né? E que nem Excel ou Word, cada um tem autores e inventores diferentes, mas a Microsoft foi lá, comprou e montou o pacote Office. E o MS Project está inserido nesse pacote, né? Excelente produto, uma excelente ferramenta, autoexplicativa, como o sistema diferente do sistema operacional. Nunca vi dar pau, nunca vi ninguém reclamar, nunca vi ninguém dizer, está com bug, tem esse problema. Muito pelo contrário, a gente só tem elogios, né? Então, é um detalhe. Qual o detalhe? O detalhe é que é muito caro. Quanto de caro? Mais ou menos R$6.000. A última vez que eu fiz pesquisa para adquirir uma licença do MS Project. R$6.000 por usuário. Então, suponhamos que a gente tem aí uma empresa, a base de construção de projetos, e ela tem em torno de 100 funcionários. Então, só para mim utilizar a licença do MS Project, eu teria que pagar à Microsoft R$50.000. 50 a 60 mil reais. Não sei hoje se esse preço está menor. Existe uma versão community? É um mês só. Nossa.
só um mês. Depois do mês, você já tem que comprar licença, e essa licença você tem que pagar esse valor. Repetindo, eu não sei qual o valor hoje. Eu acho que deve ter abaixado, porque quase R$ 6.000 é um preço muito absurdo, muito caro. Mas eu acho. Na época que eu fiz o curso, eu fiz 2 vezes esse curso, gostei mesmo. Na época que eu fiz o curso, a informação que eu tive era que estava em torno de R$ 6.500 a R$ 6.800 por usuário, 5.500 a 5.800 por licença. Então, aí, não sei, se alguém tiver acesso a um parceiro, ou até mesmo for autorizado da Microsoft, provavelmente sabe o valor dessa licença. Bom, a gente vai trabalhar aqui na parte de baixo algumas funcionalidades que o MS Project ele proporciona, né? Essas funcionalidades elas são importantes. Por quê? Porque ela, como eu disse a vocês, ela proporciona para o gerente de projeto a escrita do início até o final, né? Então, essas funcionalidades, ela pega todas as etapas de um projeto. Se a gente for lembrar o ciclo de vida, né, de um projeto, é iniciação, planejamento, execução e finalização. E em cima dessas ações, a gente tem lá monitoramento e controle, onde desde o início até o final, eu consigo monitorar e controlar. Todas as bases e todos os módulos do MS Project, eles foram construídos em cima dessas 5 etapas. Se a gente for dar uma pesquisada melhor, são as 5 etapas que eu acabei de mencionar, são os 5 grupos, né, de processo. Iniciação, planejamento, monitoramento e controle, grupo de execução e grupo de finalização. Então, eles pegaram, né, o ciclo de vida, foi inspirado em cima dos 5 grupos de processo, e o MS Project foi lá e desenvolveu toda a sua estrutura de escrita em cima dessas bases, né? Aí nós temos lá as 10 áreas de gestão, de gerenciamento, escopo, integração, RH, custo, tempo, qualidade, mais stakeholders. Então, eu tenho lá as 10 áreas de conhecimento, gerenciamento, por 5 grupos de processo. A gente tem uma matriz, onde os 47 processos são distribuídos nessa matriz. O MS Project fez isso e desenvolveu com muita assertividade, com muita qualidade, repito, muita qualidade, a capacidade de fazer gestão de projeto. Ficou tão fácil, que quem geralmente aprende só pelo MS Project tem dificuldade em trabalhar os processos, né? Conforme a gente mostrou lá, sabe o que sabe de onde vai, para onde vem, aliás, de onde vem, para onde vai, mas algum momento tem dificuldade porque ele não consegue visualizar a sequência lógica, porque tem muitos processos que são escritos intrinsecamente quando você preenche um, né? Ele pega aquele fluxograma que a gente viu, né? Você vê que um processo alimenta 3 ou 4, e ele faz de maneira oculta, né? Transparente ao usuário, essa escrita. E quando você vai lá no processo, já está escrito. Às vezes, o projeto é muito grande e você não sabe de onde veio. Por isso que é importante você aprender primeiro escrevendo, depois você aprende usando o software. Entre algumas características importantes que tem, eu tenho aqui o cronograma de projeto, é esse exercício que a gente vai fazer daqui a pouco, eu vou explicar o que vocês vão fazer. Nós temos o gráfico de Gantt, e nós temos também o gráfico por análise de projeto. Ele faz isso tudo de maneira instantânea, né? Quando você clica lá, cronograma do projeto,
ele já mostra para você o basic line, né? Ou linha base, que mostra o início, data de início do projeto, e final, data final do projeto. Todo o cronograma, quem que vai fazer, conjunto de pacotes de atividades, as tarefas, as ações, o WBS, tudo. Ele mostra tudo. O gráfico de Gantt é um gráfico conhecido já pelo povo da engenharia, né? É utilizado para demonstrar os tempos de execução dos pacotes de trabalho e dependências entre eles. Esse gráfico de Gantt também está inserido no MS Project, que é uma ferramenta paralela, porém eles desenvolveram, né? E aí quando você preenche o cronograma, o gráfico aparece como consequência. Importante também mencionar isso, né? E os gráficos por análise de projeto, utilizado como uma forma visual de demonstrar o parâmetro que está sendo analisado. Como assim? É que você tem percentual, né? Então você tem lá, meu projeto, ele começa com o primeiro processo e a primeira atividade. E ele finaliza com o último processo e a última atividade. Nesse interim, quanto de percentual eu já desenvolvi no projeto de processos construídos e tarefas executadas. Aí a gente volta lá no início da nossa aula, que a gente mostrou que um projeto tem pelo menos 4 etapas. O TAP, o planejamento, a execução e a entrega, né? Então ele faz isso de maneira muito assertiva, ele é muito bom mesmo, e aí já não é puxação de saco, não, porque todos sabem que eu sou adepto ao mundo open, gosto muito do 2Build, né? Aqui um exemplo bastante simples do gráfico de Gantt, né? Utilizado pelo MS Project. A gente tem vários exemplos coloridos aí na net que você pode pesquisar, né? Você pode dar uma pesquisada aí e verificar como é que as telas do gráfico de Gantt, né? Essa ideia, né, é mostrar para vocês, a princípio, o que o nosso livro nos proporciona, né? Então, essa figura tem lá no livro digital, obviamente que está tudo em preto e branco, e a gente foi melhorando um pouquinho de acordo com como vai funcionando o nosso slide, nossa aula. Reflita, os softwares de gestão de projetos estão presentes para diversos sistemas operacionais, para o servidor local ou em servidores web, podendo ser software proprietário, open source ou livre. Com diversas soluções livres para o desenvolvimento de projeto, vale a pena comprometer recursos financeiros em software proprietário? Essa é uma pergunta que quem deveria responder são os adeptos, né, do 2Build, que a gente precisa pagar lá a nossa licença para instalar o sistema operacional, e depois mais uma pancada aí de quase R$6.000 para instalar o aplicativo ou o software de gestão, MS Project, e depois mais ou menos uns R$1.000 aí de treinamento para essa ferramenta MS Project. Professor, mas também depende do tamanho do projeto, né? Porque dá para fazer um gráfico de Gantt com tabela do Excel usando macro. Então, aqui não depende do tamanho do projeto. Aqui ele está falando sobre opções, né? Porque você pode ter um projeto enorme e escrever esse projeto de cabo a rabo na sua ferramenta Office, OpenOffice. Ele está dizendo aqui que se eu tenho software de graça, por que eu tenho que pagar quase R$6.000 num software proprietário? Aí eu estou explicando que vai depender do perfil do profissional. Por exemplo, tem gente que não sabe instalar o Linux.
Vamos fazer uma pesquisa aqui. Quem sabe instalar Linux Debian? Eu já fiz bastante instalação em servidor, hein? Uma pessoa. Quem mais? Eu não. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Então, assim, Tá carregando aqui. quando eu apresento o Open Project, que é o concorrente, entre aspas, do MS Project, eu vou ter um problema. Qual o problema? Eu não sei instalar o Linux para depois instalar o Open Project. Então, o problema grande aqui, que a gente vai andar e cair no centro, chama-se zona de conforto. Por causa da zona de conforto, a gente paga muito caro os procedimentos, as ferramentas e até mesmo o sistema operacional que a gente precisa usar, por causa da zona de conforto. Eu poderia pegar aí uns 3, 4 dias e afundar estudando Debian, como instalar Debian. Hoje eu tenho videoaula. Hoje, por exemplo, eu não preciso mais desinstalar o Windows para me instalar o Linux. Eu uso uma máquina virtual. Vou lá, boto uma máquina virtual, instalo 400, 500, 1000 vezes até aprender. Dual boot também, né? Aí depois eu faço dual boot até migrar 100% para o Linux. Mas a zona de conforto não nos permite fazer isso, né? E é interessante que o Linux ele não foi feito para o usuário comum. O Linux foi inventado para o mundo acadêmico. É por isso que o usuário comum tem dificuldade de usar o Linux. Mas, ora, bolas e carambolas, como diz o velho ditado. Aqui não tem ninguém como usuário comum. Aqui a gente tem profissional na área de TI e na análise de sistemas, e desenvolvimento de sistemas, e ciência da computação. Em tese, a gente deveria, todos nós, não ser nem mencionados como usuário, né? Mas, voltando à zona de conforto. Uma vez... Professor, Oi. se acham difícil instalar essa versão do Ubuntu aí, ou Debian, pede para eles instalar o Arch Linux aí. Isso aí é outra bomba, né? Que a galera... É o famoso na unha. Eu sou da época, Paulo, que a gente compilava o kernel para instalar o Linux depois. Então a gente tinha que pedir para Deus dar tudo certo, nenhum bloco do HD com defeito, nenhum bloco da memória com defeito, nenhuma parte da memória, nenhuma parte do hardware, para que quando se compilasse os módulos da placa de rede, do HD, da placa de vídeo, funcionasse tudo. Aí depois que a gente ia instalando o sistema operacional. Então eu sou dessa época. Sou dessa época não. Eu comecei a estudar Linux em 2002. 2001, aliás. Julho de 2001. Na época era o Conectiva versão 4 que a gente tinha em português. Depois de muitos anos, entrou não é Mandrake, não, como chama? Mandriva, uma mistura daquele japonês lá, Marimoto, com a Conectiva que faliu, porque não aguentou o mercado, né? Eles investiram muito pesado e o mercado não respondeu à altura na parte de investimento de consultoria. Eles acabaram falindo e entregaram o código. Depois o Marimoto pegou esses códigos, desenvolveu uma versão brasileira, talvez uma das melhores do mundo. Ele não aguentou também, entregou esse código para a comunidade livre, e hoje a gente tem Debian, Ubuntu. Aliás, Debian tinha antes, mas a gente tem Ubuntu, Kubuntu e todos os outros derivados de Linux com melhor grafia, graças ao Marimoto, que gastou anos da sua vida estudando script, desenvolvendo script,
para levantar módulo, para compilar kernels, sem ter profundidade no conhecimento. Bom, voltando aqui, né? Aqui o Open Project. O Open Project, eu fui lá no nosso Google Aula, e lá já tem várias telas do Open, né? Porque já é desculpa aí, já é uma ferramenta muito usada no mercado, e essa ferramenta ela tem sido bastante distribuída e aperfeiçoada. Então, a gente está vendo aqui o Open Project com a mesma funcionalidade do MS Project no gráfico de Gantt. Né? Aqui o gráfico de Gantt, o mesmo gráfico no Open Project. Então, a gente percebe que tem todas as estruturas, todas as inserções, informações, ações, tarefas, pacote de atividades, início de uma atividade, fim de uma atividade, interação entre elas, precedente, antecedente, todas as características obedecendo os princípios de PMI. Aqui a gente está vendo o Wrike, né, que também é uma ferramenta, porém ela é web. Ela pode ser baixada também, né? Ela serve tanto para Windows como para Linux, porque é web, né? Sendo web, eu tenho qualquer navegador compatível com ela. Ela é compatível com praticamente todos. A gente está vendo o mesmo gráfico de Gantt sendo desenvolvido na ferramenta Wrike, né? As principais características dele, querendo ou não, pessoal, nós valorizamos muito o gráfico de Gantt, porque é uma baita de uma ferramenta para fazer gerenciamento de tempo, cronograma de um projeto, e a gente precisa disso. E todas as ferramentas que se prezem desenvolvem junto a ela o gráfico de Gantt. Edição online, você pode entrar e trabalhar a hora que quiser, multiplataforma, vários sistemas operacionais, que é web, e a integração, né? Ela é feita com Google Docs, armazena o seu arquivo no Dropbox, ela tem muita integração com ferramentas paralelas. Para iniciar o planejamento da elaboração do gráfico de Gantt, utilize a IAP, que as entregas de pacote de trabalho planejados anteriormente sejam utilizados no sequenciamento de tempo e de execução e alocação de recursos. É isso que a gente vai usar, né? Nós não vamos fazer o gráfico de Gantt, mas nós vamos fazer uma planilha de cronograma. Então, eu usei essa frase, né? Esse ponto de reflexão, para usar como nosso trabalho de exercício prático. Esse aqui é uma outra ferramenta muito utilizada no mercado para fazer o EAP, Estrutura Analítica de Projeto, que é a mesma coisa que o WBS, né, em inglês. Hoje a gente não usa mais esse cara isoladamente, porque quando você vai fazer o seu MS Project ou Open Project, ele já tem intrínseco uma parte da escrita que você consegue desenvolver o seu EAP, né? Mas caso você queira desenvolver o EAP separadamente, a gente tem várias ferramentas que você pode utilizar, né? O WBS Tool é um software que você pode baixar. Se não me falha a memória, é um software gratuito. Eu tenho quase que certeza que é um software gratuito e de fácil utilização. Está lá o nome do seu projeto, no primeiro nível todas as ações, no segundo nível todas as tarefas, né? E aí ele faz até o quarto nível, que são subtarefas. Se você prestar atenção aqui, aumentar o zoom na última ação chamada reunião, eu tenho lá decisão, e eu tenho lá acordo, próximos passos, próxima reunião,
responsáveis pelas ações, e eu tenho lá embaixo da decisão um quarto nível, né? A gente chama de ata. Então, eu posso explodir a bolha de acordo com o que eu penso que é a necessidade que as minhas atividades merecem, né? Eu não vou ser, como se diz, o povo, né, como o povo fala, eu não vou ser mesquinho na construção da minha EAP. Quanto mais eu explodo a bolha em relação aos detalhes assertivos, maior a minha assertividade na execução das tarefas. Esse aqui é uma outra ferramenta importante para quem desenvolve análise de negócio ou gestão de processos de negócio ou projetos com foco em negócio. O PM Canvas. Canvas é uma ferramenta que mostra de maneira gráfica, né, a ação do seu negócio. O que ele faz, os níveis, o que você está montando aquele negócio, o que vai gerar de produto, o que são as pessoas importantes, interessadas, envolvidas no projeto, quais são as premissas básicas, quais são os riscos. E aí eu quero crer que você entenda que esses retângulos com os títulos em cima, eles podem linear todas as áreas de conhecimento, por exemplo, de um projeto de software. Você pode colocar de maneira linear e com colunas, tanto faz, todas as áreas de conhecimento de gestão de projetos focadas em desenvolvimento de software. E dentro dessas áreas, você também pode explodir os processos que estão sendo executados nesse desenvolvimento de software. Né? Então, está lá os processos identificados como A19, A2, A25, A19, A17, A21, A16, e na sua linha específica. O Canvas é uma metodologia muito simples de ser executada, porém, para quem tem afinidade com gestão de processos de negócio, porque ele vai fazer uma leitura do negócio do cliente, ele vai assimilar aquela leitura e transferir isso para uma solução sistêmica. Então, aquele que já tem competência para fazer análise de requisitos, análise de negócio e transformação em um caso de uso, um diagrama de sequência, um diagrama de atividade, até mesmo o próprio caso de uso, transformando aquele processo de negócio em um processo sistêmico. Então, o Canvas, ele mostra de maneira gráfica o negócio e como você pode desenvolver também os seus conceitos, né, na gestão de projetos de um software. Penso eu que você precisaria dar uma alinhada mais em suas competências de gestão de processos de negócio para se arriscar a trabalhar com Canvas. Nada de bicho de 7 cabeças o Canvas. Nada do que 2, 3 dias estudando o assunto, você não consiga desenvolver esse gráfico de maneira assertiva. E aqui, por final, né, a gente repete aqui uma informação do gráfico de Gantt, que está lá no livro, bastante simples, né? A coloração dele, às vezes até de difícil vista, porque fizeram uma coloração em preto e branco, mas mostrando que o Reich também, que desenvolveu o Gantt, também pode fazer descritiva do EAP, né? Enfim, essa é a ideia principal da gente poder desenvolver essas características, de apresentar essas ferramentas a vocês, de que, de alguma forma, possa facilitar
depois do conhecimento, a sua gestão, né? Em relação à gestão de projetos e gestão de processos. Eu vou falar agora sobre o nosso exercício, mas antes, vou estar aberto aqui para perguntas de vocês. Ok? Vou mostrar o nosso exercício. Professor, minha dúvida é Sim? justamente Do exercício a gente vai falar agora. é porque assim, eu fiz aqueles outros trabalhos, né? Uhum. Foi passado no primeiro bimestre. E aí eu fiz continuidade com base nele. Sim. E o meu tem só 4 entregas. E o professor solicitou 5 entregas. E 5 Então atividades. você não vai tirar todos os pontos do trabalho anterior, porque são 5, né? Ah, sim. Você coloca mais uma entrega e esse trabalho ele justifica. Aí não tem problema. Você fez 100% que foi solicitado. Ok. Tá? Vamos lá. Eu mudei errado aqui. Compartilhar a tela. Isso. Vocês estão vendo aqui a minha tela? Sim. Todos estão? Ok. Sim. Bom, Sim, o que eu preciso que vocês façam nesse exercício de aula prática é montando o seu WBS. Na verdade, aqui seria WBS e cronograma, né? Esqueci de colocar esse cara aqui. Mas é cronograma. Vocês podem baixar o exercício, está em Word. Coloca o barra aqui, cronograma. Coloca o seu nome, né? A data está de hoje, gestão de projeto de software, eu. E o exercício anterior era o quê? Você deverá propor a elaboração de uma declaração de escopo, né? Estrutura de atividades, em uma WBS para um projeto de desenvolvimento de software baseado nos requisitos descritivos a seguir. Você pode fazer inferências e suposições, uma vez que o escopo pode não estar no nível de detalhe suficiente. Não tem problema. Você que vai definir, né, o que eu quero. Então, você vai ter lá, eu quero 5 requisitos que você fez o levantamento de requisitos, 5 requisitos do seu sistema, que é o mesmo que você fez lá atrás, no WS, e eu quero que nesses 5 requisitos você tenha 5 atividades, cada uma. Então, tá lá. Requisito de sistema, requisito 1, atividade 1, 2, 3, 4 e 5. Requisito 2, atividade 1, 2, 3, 4 e 5, 3, 4 e 5, atividade total. São 25 atividades que você encontrou. E aí eu quero que você faça aquela nossa planilhazinha, né? Que eu mostrei para vocês na nossa aula anterior. Deixa eu ver aqui se eu levanto o nosso
O 8. Não é o 8. É esse cara? É esse cara. Tá aqui, ele aqui, né? A gente falou sobre ele, que é o quê? Definição de cronograma no desenvolvimento de qualquer projeto, no nosso caso específico de software. Então lá ele fez levantamento, análise, desenvolvimento. Aí eu quero estimativa, otimista, provável, pessimista e tempo esperado. Esse tempo esperado é exatamente essa duração, né? É essa forma que você vai utilizar. Então você vai ter aqui a estimativa otimista, provável, pessimista. Professor, onde que eu vou achar a estimativa otimista e provável e pessimista? Onde eu vou achar isso? Você que vai montar. Então você vai analisar cada requisito, você vai analisar cada tarefa e vai montar ali o tempo estimado, provável, otimista e pessimista. Depois você vai usar essa fórmula para definir a duração de cada tarefa. Então, está aqui a duração, né? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças aqui, nada que te possa trazer conflito ou confronto de conhecimento ou informação. É pura execução de matemática e lógica. Você definiu quais são os requisitos. Aliás, metade do exercício já está pronto, porque você já fez a da ABS. Você vai pegar aquela da ABS, ou EAP, jogar aqui, e aqui você vai estimar nessas três variáveis e calcular o tempo esperado, cuja fórmula está aqui na duração. Tá? Então, é exatamente isso que eu quero que vocês façam na próxima aula e me entregam. Alguma pergunta? Só poderia lembrar pra gente como é que é aquela função ali? A execução dela? A função? Sim. O tempo esperado, estimado e pessimista. Está lá em cima das variáveis. O tempo otimista, que é o TO, né? O tempo estimado, provável, que é o TM, a estimativa pessimista, que é o TP, e o tempo que você está esperando, que é o tempo esperado, que é a mesma coisa que duração. Né? Você vai pegar e vai colocar essas três variáveis na fórmula. O OPT que você está vendo aí no exercício é a duração otimista. O EST que você está vendo aí no exercício é a duração mais provável. E o PS que você está vendo no exercício é a duração pessimista. Pronto. O resto é só matemática. Ah, sim. E aquele tempo esperado ali é eu que defino, né? Todos os três tempos você que define. Ah, sim. O tempo esperado ali é você você acha pela fórmula. Você não define, não. É a fórmula que vai definir para você. É a duração. Entendi. Tipo assim, não tem reação. Aquele OPT ali, eu que defino, o EST também eu, e o pessimista também eu. Exatamente. Vamos lá de novo. E aí o tempo esperado é o resultado da divisão por 6, né? Exatamente. Então vai ficar tranquilo de fazer isso aí. Esses variáveis aqui é você que define. E aqui quem define é a fórmula. Tranquilo. Perfeito. Tá? Só que lembram-se que isso aqui precisa de lógica. Se a primeira tarefa eu vou precisar de 5 horas de tempo esperado, a última tarefa não dá para me fazer em 1 hora. Sim. Né? Então, cuidado com a lógica que vocês estão desenvolvendo esses tempos, porque tudo é hipotético, mas é hipotético com lógica. Se a lógica estiver fora, está errado o exercício. Diga. Mas não é só com horas, né? Pode ser Dias. usar a métrica de Dias, semanas, meses também. meses. Ah, sim. Pode sim.
é porque nos trabalhos anteriores eu já defini mais ou menos no termo de abertura do projeto, né? Qual que seria o tempo estimado para cada atividade. Aí eu só vou colocar na fórmula agora. Entendi. Mas pode ser mês, pode ser semana, pode ser dias, pode ser horas, sem problema. Ok. Tudo bem? Certinho, professor. Só para registrar, eu estou baixando aqui o nosso arquivo de presença de aula. Vou lançar a nossa presença agora. Hoje é dia 28/10/2020. Questão de projetos, turma de quarta-feira. Quero avisar o pessoal de sexta-feira que eu vou disponibilizar essa aula para não esquecerem esses detalhes do exercício, né? E também vocês, ao invés de me entregarem na turma de quarta, cada um vai entregar no seu dia respectivo. Quarta-feira da semana que vem, e sexta-feira da semana que vem. Mais alguma pergunta? Não, acho que a gente já entendeu tudo. Pelo menos Ok. eu sim. Ok. Então, eu agradeço a compreensão de vocês aí. Espero que semana que vem meu estado de saúde esteja 100% e a gente consiga desenvolver uma aula mais atrativa. E não é fácil você estar com 6 pontos na boca e dando aula, né? Fica difícil. Certinho, Mas, professor. Melhoras aí, senhor. É assim mesmo, a gente tem que ter compromisso, assim como vocês têm compromisso comigo, estão aqui na sala, eu também tenho que ter compromisso com vocês, nossa sala de aula. Um abraço a todos, bom final de semana e bom feriado. Igualmente, professor. Tchau, tchau. Obrigado. Professor. Melhora, professor. Obrigado. Tem uma dúvida, Oi? mas não é sobre a aula, é sobre minha presença. É porque eu não tinha confirmado a matéria, não sei se a minha presença está aí. Até o momento, quem não confirmou a sua matéria e participou de todas as aulas, mesmo eu não tendo você na minha lista, o sistema automaticamente gera presença. Ah, entendi. Então, Tá? essa aula aqui, mesmo que eu confirmei recente, eu já estou com presença. Nas aulas anteriores, ela vem com presença. Ah, entendi. Beleza, então, falou. Tá bom? Professor, Oi. se aparecer vários logs aí que eu entrei e saí, que ficou travando o aplicativo aqui, Tudo aí bem. eu tinha que voltar para aula. O que vale é entrar, a primeira entrada. Foi do mesmo jeito pra mim, Paulo. Tava toda hora caindo e voltando. Sim. Tá foda, hein? Sem problema. Mas é isso aí, professor. Obrigado pela aula aí Um e abraço a melhoras. todos, tá? Até mais. Tchau. Tchau, tchau.